Então, recapitulando, no nosso último teste, a gente realizou um scan de portas, né? E a gente criou uma regra no Splunk para ela alertar a gente quando isso acontecer. Obviamente que o scan de portas ele foi um scan de porta bem simples, né? Existem outros tipos de scans stealth que muito provável a gente não identificaria com essa regra, tá? Mas a gente já consegue pelo menos identificar uma regra, um scan de portas simples na nossa rede. O segundo ataque vai ser um ataque de brute force. Por quê? É muito comum os atacantes, quando eles estão ali, obviamente, realizando um ataque, eles se depararem com serviços que exigem autenticação, seja um serviço web, um sistema operacional, um acesso remoto, ele vai precisar de um usuário. E muitas vezes esse atacante não tem de onde tirar esse usuário, enfim. E ele vai partir para um brute force, né? Seja um brute force mesmo, ou um dicionário, né? Então ele tem uma lista ali com usuários e senhas aleatórias e ele tenta autenticar daquela forma, que vai ser do jeito que a gente vai fazer aqui também, beleza? O nosso primeiro brute force, ele vai ter como alvo a nossa máquina Libre, né? O SSH da nossa máquina Libre, que é a máquina que está hospedando a aplicação, beleza? A nossa origem vai ser a nossa máquina da intranet, né? Então, a nossa máquina da intranet, a gente vai baixar um software nela e vai fazer os ataques é, no SSH da nossa máquina livre. O software que a gente vai utilizar é o Hydra, tá? O Hydra ele é muito utilizado pelos atacantes porque ele te dá um suporte assim a vários serviços, né? Então, você pode fazer brute force em SMB, FTP, SSH, RDP, enfim, é uma gama de serviços que ele dá suporte e a gente vai utilizar ele para ficar simples, né? Para a gente conseguir testar e ver o comportamento na nossa, na nossa rede e nos nossos logs lá no Splunk. Beleza? Os passos que a gente vai seguir é basicamente a gente vai baixar uma word list aqui, a gente vai adicionar a senha correta nessa word list, né? Depois a gente vai realizar o ataque aqui com esse comando. A gente vai fazer uma análise no Splunk para a gente ver os logs que foram gerados. Depois a gente vai criar essa regra aqui, isso tudo a gente vai ver na prática. E depois a gente vai realizar novamente o ataque de força bruta. E se tudo der certo, a gente vai ver essa telinha aqui com um alerta de brute force no Splunk. Beleza? Então, bora para a prática. Para isso, a gente vai acessar aqui a nossa máquina colaboradores e a gente vai acessar o SSH da nossa máquina intranet. Beleza? Feito isso, a gente vai dar um apt install aqui no Hydra. Então, apt install Hydra-y. Beleza, instalou rapidão. O Hydra é bem rápido. Se a gente mandar aqui um Hydra-h, ele vai trazer aqui os modos de utilização. Se você estiver utilizando um proxy, você coloca um proxy. Né? Então, basicamente, a gente vai passar esse parâmetro aqui. Esse caso aqui é para FTP, mas a gente vai passar para SSH. Beleza? Então, bora lá. Ó. Hydra -L. A gente vai passar o usuário, né? A gente vai simular aqui que o atacante já saberia o usuário. Então, -P. A word list. Opa, a gente não baixou o word list ainda. Então, o que a gente vai fazer? Dá um Ctrl C aqui, rapidão. E a gente vai executar esse comando aqui para baixar a word list das 20 senhas mais utilizadas aqui para SSH. Esse aqui é o wget. Baixei. Tá aqui. O que a gente vai fazer? Vamos colocar nossa senha real lá no final. Vou abrir aqui com VI. Colocar lá no final. A gente vai colocar aqui a nossa senha, que é o Ubuntu também. Saiu, salvou. E agora sim a gente vai partir para o ataque, né? Eu dar novamente o Hydra -h aqui. Ele vai passar os exemplos de utilização. Então você pode utilizar o primeiro. Né? Hydra -l Ubuntu -p a word list que a gente acabou de baixar, que é essa daqui, top 20 commons SH password. E o que a gente vai fazer? SSH, dois pontos, barra, barra, e o nosso endereço
né? Então, o endereço do nosso alvo e a nossa libra, que o IP é o 10.0, deixa eu só confirmar aqui, é 10.0.1.101. Feito isso, ó, dá um Enter, ele vai começar a realizar os ataques. E olha só, ele deu sucesso aqui com a senha Ubuntu. É o que a gente esperava, tá? Então ele realizou o ataque. Beleza. Ataque realizado com sucesso. Vamos olhar lá no Splunk, tá? Então bora aqui, abre o Splunk e a gente vai entrar no index asterisco e no source type Linux Audit. Dá um enter aqui e vamos olhar. Ação failure, closer, enfim. Alguns logs aqui, então vamos filtrar por failures. Vamos colocar aqui, a gente sabe que o que vem... Ó, lembrando que a gente está pegando os logs que vem daqui do var logout, tá? Então, ó, sabendo que vem, quando a gente erra uma senha no SSH, vem file de password for o nome do usuário, a gente vai filtrar por isso daqui. E olha só, a gente vê várias falhas aqui, ó, falhas for Ubuntu, a partir do IP 60, a partir do IP 60, né? Então um monte de falha vindo do IP 60. Então a gente já sabe que o log está aqui para a gente criar o nosso caso de uso. O que a gente vai fazer? Se a gente olhar aqui, ó, tá no modo verbose. Se a gente olhar os campos que vem aqui, a gente precisaria desse IP aqui mapeado nos campos, coisas que a gente não fez quando a gente criou o nosso source type, né? Lembra, a gente criou hostname, datetime, message e o service aqui. A gente não fez o passing porque a gente sabia, né, que como é o var logout, ele vem diversos tipos de log e diversos tipos de message, né? Só que para esse caso, a gente quer filtrar aqui pelo IP de origem para a gente poder criar a nossa regra, tá? E o Splunk ele tem uma funcionalidade da hora, que é você fazer regex em tempo de pesquisa, tá? Então, ao invés de você criar aquele regex, criar um campo, mapear ele, ele sempre existir ali, você pode criar também em tempo de pesquisa, que é o que a gente vai fazer agora. Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente sabe que o IP ele vem aqui no message, então a gente pode pegar, por exemplo, o message aqui, e a gente vai aqui no regex 101, joga aqui, e o que a gente quer pegar? A gente quer pegar o IP de origem. A gente quer mapear esse IP de origem para a gente criar uma regra baseada em IP de origem. Então, é só a gente vir aqui. A gente sabe que o que vem antes do IP de origem sempre vem isso daqui, ó. From, espaço, o IP. Então, a gente pode colocar aqui from, né? Coloca um /s, que em linguagem de regex significa um espaço, /s. Agora, a gente vai abrir, fechar um parêntese aqui, e a gente vai estar delimitando um grupo, né? Então, tudo que a gente capturar dentro desse grupo, que vai refletir, beleza? Para a gente dar um nome para um grupo, a gente coloca aqui dessa forma, coloca o nome que a gente quer aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, eu quero um grupo, ó, faltou aqui isso aqui, beleza? Para esse caso, eu quero que esse grupo se chama SRCIP. E agora, de fato, ó, a gente só criou o grupo, mas a gente não está mapeando nada. Se a gente ver aqui, ó, grupo SRCIP, que aparece aqui, ele fala que tá em branco, né? Não tá vazio. Para isso, a gente vai criar aqui um regex para identificar todos os padrões de IP. Então, a gente dá um /d, que é um inteiro. A gente abre e fecha chaves aqui e fala que sempre vai ter um inteiro entre 1 e 3. No caso, na verdade, sempre vai existir ou 1 ou 3, né? 3 inteiros, que é uma sequência ali de inteiros, que é o que forma o IP. O IP pode começar com 1, pode começar com 2 inteiros ou com 3 inteiros. Depois, ele segue de um ponto, tá? E por que a gente não pode deixar o ponto assim? Porque o ponto no regex, ele significa qualquer coisa, tá? Para vocês entenderem, ó, eu coloquei um ponto lá e identificou o ponto tranquilo. Mas se eu colocar um outro ponto, aqui, ó, ele já pega um
na verdade, o 1 não é um ponto, o 1 é um inteiro, né? Então, para isso ficar mais certo, a gente escapa aqui para a gente forçar que é realmente um ponto. Ó. Se eu escapar outro ponto aqui, por exemplo, ó, ele já não pega mais nada. Beleza? Então é isso daqui. Agora é só a gente repetir o padrão, né? Fecha o padrão aqui. Barra D. De 1 a 3 aqui. Novamente escapa o ponto. Barra D. De 1 a 3. Ponto. Barra D. De 1 a 3. Opa, coloquei ponto. 1 a 3. Beleza, né? Então, ó, agora a gente está capturando todos os grupos de IP de origem. Portanto, ó, se eu colocar aqui 1, 3.5.0, ó, ele capturou também porque é um padrão de um IP. Se eu colocar o IP do Google lá, o 8.8.8.8, ele captura o IP. É exatamente isso que a gente quer. Beleza, criamos o regex. Vamos vir aqui agora no Splunk e como é que a gente faz para mapear? Se a gente procurar aqui, não tem nada falando de SRC IP. Agora, se a gente fizer isso daqui, ó, com esse comando hex, ele cria para a gente um regex em tempo de pesquisa, né? A gente passa qual é o field, que no nosso caso é o message, e a gente vai passar aqui dentro, entre aspas, o nosso regex. Se a gente fizer isso, dá um enter, olha só. Se eu procurar agora abrir aqui, procurar ó, srcip é 172.16.060. Exatamente o que o regex identifica aqui. Agora, né, o que a gente pode fazer? A gente pode agrupar esses logs aqui usando o stat, né? Então, stat count by o quê? By o IP de origem que a gente criou. Pode colocar aqui by host também, né? Então, beleza, ó. A gente identificou aqui, ó, a gente filtrou aqui por autenticações falhas, né, de password. A gente está filtrando, a gente está agregando pelo IP de origem e pelo host, né? Então, ó, esse IP de origem aqui, ele estava tentando autenticar com esse host. Nesse host, ele teve 22 falhas de autenticação. Né? Beleza. A gente tem a CPL pronta, só que se a gente deixar dessa forma, qualquer autenticação falha, se eu errar uma senha, ele vai alarmar para a gente, né? Então a gente precisa de uma condição. Para o nosso caso, tá? A gente vai colocar que se for maior que 10 tentativas, né? Ele alerta a gente. Então coloca aqui o count maior que 10. Nesse caso aqui, ele ia alarmar, beleza. Por exemplo, se isso fosse um falso positivo, né? A gente falasse, não, eu só quero que alerte mais que 20. Coloca mais que 25, ó. Não gera nada porque só teve 22. Mas para o nosso caso de laboratório, a gente vai deixar aqui maior que 10, né? E está feita a regra. É isso aqui que a gente quer. Está feito o código da regra, né? Agora vamos colocar essa regra em produção, né? Para a gente fazer o teste de efetividade dela aqui. Tem aqui em Salve As, alert, tá? Vamos dar um nome para ela de esse nomezinho aqui, que é a técnica lá do Mitre, lembra? Mais brute force, mais Linux. A gente pode até colocar aqui no material, eu coloquei Linux, mas a gente pode colocar Linux SSH. Só para especificar, coloca aqui para compartilhar em todos os aplicativos do Splunk. Vamos criar uma cron. Aqui o time range é o tempo que ele vai buscar, né? A gente vai deixar então para ele buscar nos últimos 15 minutos. E a gente vai colocar aqui na cron para ele rodar todo minuto, né? Então de 1 em 1 minuto ele vai rodar aqui para a gente e pegar os últimos 15 minutos. Aqui a gente não precisa mexer em nada. Aqui no trigger a gente pode deixar essa aqui específica. E aqui na supressão, né, a gente deixa marcado. A gente coloca o campo src IP e o host. A gente pode colocar aqui 60 minutos. Ele não alertar a gente de novo em 60 minutos. E coloca o action aqui para add Alias e deixa como médio mesmo.
salva. Vamos aqui em View Alert. Pronto. Nosso alerta está criado. Agora bora testar se de fato ele vai alarmar quando a gente executar o brute force. Então bora voltar aqui novamente na nossa máquina e a gente vai executar novamente o comando do Hydra aqui para ele fazer a autenticação, para ele fazer o ataque de força bruta. Dá um enter aqui, espera o ataque correr. O ataque já correu, tanto que ele já até conseguiu aqui autenticar. Se a gente for olhar no Splunk agora, se a gente for olhar no Splunk, vem aqui em Activity, Trigger Alert, a gente deve ver que a gente viu aqui o alerta de Brute Force SSH alertado, né? Se a gente ver aqui em View Result, a gente tem aqui o que fez esse alerta ser trigado, né? Ele somou, ó, tanto que ele até somou aqui a quantidade do ataque anterior com mais a quantidade do ataque atual, né? Deu 44 falhas de senha. E é isso. A gente validou e a gente conseguiu criar a nossa regra para identificar ataque de força bruta em SSH, né? Na próxima aula, a gente vai ver aí ataque de força bruta em ambiente Microsoft, né? Em cima de SMB. E a gente vai fazer esse mesmo processo. Beleza, pessoal? É isso. Até a próxima aula.